Salve, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus direção, que Deus tenha uma palavra gloriosa ao nosso coração esta noite. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a intervenção e a intercessão do Espírito Santo para que, Pai, possa levar as nossas orações até Ti, Senhor. Possa levar as nossas súplicas ao Senhor. Possa, Pai, ouvir a nossa voz, ouvir os nossos sentimentos, ó Deus, e mover, Senhor Jesus, toda essa estratégia do inimigo, Pai, quebrar toda a malícia, todo este mal, ó Deus. Põe as Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre nós, para que nós possamos, ó Pai querido, louvado seja Deus, sentir a presença do Altíssimo e viver mediante o Rei da Glória, sentir o Senhor movendo, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, a cada hora, Senhor, e nós sentir o nosso sentimento aflorar mediante, Senhor Jesus, o Espírito Santo tocar em nossa alma, Pai. Pai, nesta noite, neste momento, confirma a santa palavra, Senhor, mediante o coração dos Teus filhos, mediante o coração da Tua igreja, Pai. É o que eu peço, Senhor, e determino no Teu santo e fiel nome, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Quero ministrar esta noite uma palavra de Deus que o Senhor Jesus nos colocou ao meu coração, que se encontra, louvado seja Deus, na Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 em diante. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz, tu sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vos fazeis o que também viste junto ao vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras dos vossos pais. Dos vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendereis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vos tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas porque vós, digo a verdade, não credes, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, não, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso,
vós não as escutais, porque não sois de Deus. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa na qual o Espírito Santo tem conduzido ao nosso coração esta noite, em nome de Jesus Cristo. Para que eu possa ministrar esta palavra, eu preciso que os irmãos, louvado seja Deus, observe, louvado seja Deus, quando a menção de Deus é feita em João capítulo 1, quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, Jesus era o verbo, e ele estava com Deus, e o Jesus era Deus, porque ele, Deus, é um só, louvado seja Deus. Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, toda a criação ela é feita pelas mãos de Deus. A palavra vai nos mencionar, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado seja Deus. A palavra vai nos mencionar, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, testificasse de Jesus Cristo, para que todo cresce por ele, porque a luz que ilumina sobre a nossa vida é chamado Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus, e o nosso Deus glorioso, santo e fiel. Eu quero ministrar ao teu coração que você entenda que a luz é Jesus Cristo. Não era ele a luz, mas veio para testificar a luz. Louvado seja Deus. Olha João mencionando. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Louvado seja Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Louvado seja Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todo quanto receberam, lhe deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ministrar esta palavra ao teu coração, para que nós entendamos, louvado seja. A palavra vai nos mencionar, veio para os seus, para o que era seu, e os seus não receberam. Vamos entender claramente esta mensagem quando Jesus, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, e os judeus não receberam, mas todo quanto receberam lhe deu o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quando você olha no versículo, louvado seja Deus, no versículo 12, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder para ser feito filho de Deus. Nós olhamos no versículo 31 do capítulo 8, vai nos mencionar o seguinte, a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aos que criam nele, porque os outros, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas só os que receberam, louvado seja Deus, aleluia. O que eu quero ministrar esta noite ao teu coração, porque às vezes, amado irmão, você tem ouvido a palavra, só que você não tem dado ouvido à palavra. A palavra não entra em você, querido. Eu quero falar de um versículo clássico aqui ao meu teu coração, louvado seja Deus. Olha só, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procura me matar, porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. A palavra de Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é o que nos regenera. A palavra de Deus é o que nos dá força, é o que nos alimenta. Não só de pão vive o homem, sim de toda palavra que vem da boca de Deus. E muitas das vezes, querido, nós
Olhando o mundo tendo uma dificuldade, nós estamos perplexos, mas esquecemos de olhar pela palavra legítima, a palavra fiel de Deus. Porque Arabaçu de Comanaia, eu quero que você entenda uma coisa aqui, amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Sabe por que você está sofrendo muito? Sabe por que você, irmã, está sofrendo muito? Tem se apegado às coisas? Olha esta palavra linda, louvado seja Deus. Se sois, aleluia, Jesus diz, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo liberta do pecado e da injustiça e de todas as coisas que tem apavorado, te tritubeado a tua vida, tem trazido angústia, desolação, todas as coisas ruins. Jesus Cristo te liberta, amado irmão, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós olhamos a escravidão, nós achamos que a escravidão é somente uma pessoa que está trabalhando sem ter salário. Mas eu falo para você, amado irmão, em nome de Jesus Cristo, uma pessoa que está na dependência de algo, ela está escrava de algo. Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, mencionou quando ele cria o homem, ele disse, e dominai sobre a terra, sobre os mares, sobre os peixes, dominai e não sereis dominados, louvado seja Deus. Aí chega o cigarro, a pessoa, eu não vivo sem um cigarro. Você está dominado pela obra do maligno. Chega a droga te domina. Chega a prostituição. Você olha a prostituição lá fora, você está com o corpo dentro da igreja, mas com a cabeça na prostituição lá fora. A prostituição está te dominando. Esta é a obra do maligno. Você está escravizado. Você que é solteiro e solteira, fazendo coisas antes do casamento. Isso não agrada a Deus. Você precisa analisar, meu amado irmão. Você que trai a tua esposa, você que trai o teu esposo, você que ainda não casou e está tomando parte de um corpo que não é seu, está adulterando, está fazendo lascívia, está vivendo no homossexualismo. Sexo antes do casamento é pecado, irmão. Essas coisas, o homossexualismo. Você está escravo. Pelo amor de Deus, amado irmão. Está vivendo numa escravidão e fala que está na presença de Deus. A presença de Deus é libertação. A presença de Deus é liberdade. A palavra de Deus vai nos mencionar, louvado seja Deus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o teu coração for verdadeiramente de Deus, você está livre. Porque o Espírito Santo convence o homem do erro e do pecado. Aleluia, glória a Deus. Amado irmão, as pessoas acham que domínio, que escravidão é somente aquela época que tinha, que amarrava no tronco. Não, querido. Não.
Você que passa os outros para trás aí comprando, não pagando ou vendendo a preços absurdos. Deus não se agrada disso. Você está escravizado pelo dinheiro, escravizado pelas coisas mundanas. Você, meu amado irmão, que não consegue parar de assistir pornografia. Você, amado irmão, amada irmã, que não consegue deixar de jogar um bingo, jogo de azar. Ah, o pastor está errado. Não, querido, você vai para o inferno. Larga a mão dessas coisas que não agrada a Deus. Aí você pode falar assim, mas eu vou, depois eu peço perdão a Deus. Deus conhece meu coração. Deus conhece o teu coração sim, que ainda não foi liberto. Você tem que se entregar o teu coração a Deus, para Deus libertar o teu coração. Sabe por que você está no sofrimento hoje? Porque o teu coração está sendo operado pelas mãos de Satanás. Quero dizer para você, amado irmão, o que subiu ao monte para te oferecer bens, sem você se entregar em sacrifício, foi o diabo. Jesus subiu ao monte para entregar a vida por mim e por você. O diabo que subiu no monte disse, prostrados me adorar, te darei tudo isso. Mas tudo isso que o diabo está te dando não é dele, é criação de Deus. Aí você olha e fala assim, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Eu quero te perguntar uma coisa em nome de Jesus Cristo. Se é bênção de Deus, você vai saber agora. Você está com a vida no altar? Você está caminhando certinho na palavra de Deus? Você está vivendo uma vida de caráter ímpio? Ou de caráter sujo? O caráter seu está ímpar? Porque se você não tiver, se você tiver alguma coisa errada, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você estaria para o lado errado. A Bíblia fala, se conhecereis a verdade verdadeiramente, conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz, tu sereis livre. Olha só a palavra de Deus. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre. Em caso, o filho fica para sempre. Jesus Cristo é eterno, é para sempre. Louvado seja Deus. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar, porque a minha palavra não entra em vós. Procura a palavra de Deus, reveste da palavra de Deus, come a palavra de Deus, vive para Deus. Ele disse, na palavra dele vai dizer o seguinte, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu. Olha só. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Responderam-lhe e disseram, nosso pai Abraão. Jesus lhe disse, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me a mim, homem de que vós tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram, pois não, nós não somos nascidos de prostituição e temos um pai que é Deus. Se o pai é Deus, se você obedece os estatutos, os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor te alcançarão. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, diz, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, para Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Os ouvidos estão tampados.
Satanás tem tampado o teu ouvido, secado os teus olhos, amado irmão. Abre o teu coração, Deus vai abrir a tua visão em espírito. E você vai viver a verdade da palavra de Deus, do Altíssimo, do Rei da Glória. Vai ter uma vida abençoada. Louvado seja Deus. Aleluia. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Jesus conhece o diabo antes de nós, porque o diabo era anjo. Foi um anjo expulso dos céus. Deus não tirou o poder dele, só expulsou de lá, querido. Então o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Qual que você tem escolhido? Tem escolhido viver na abundância de Satanás? Ou muitas das vezes nós temos que viver no sacrifício de Jesus? Mas Jesus, a abundância de Jesus Cristo é nos céus. Vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra vai nos mencionar. Mas por que vós, digo a verdade, não credes? Por que não credes Jesus Cristo? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Vem cá comigo. Estamos ministrando a palavra gloriosa de Deus dia após dia. Estamos falando nos tempos difíceis. Estamos falando dos dias maus. E muitas das vezes, amados irmãos, nós falamos que se der eu vou na igreja, se não der eu não vou. Se der, eu sirvo a Deus em casa, é a mesma coisa. É mentira. É mentira. Aí você precisa estar na união, na comunhão, no amor, na graça. Deus reveste o poder. Você se esfria, você não se importa com a casa de Deus, você não se importa com o amor ao próximo, você não se importa. Quando se fala da repreensão de Deus, você fala o quê? É cafona, isso daí é coisa do Antigo Testamento, isso daí ele está lá atrás. Ei, querido, cuidado como você diz, cuidado, leia a palavra. Deus é amor, mas também justiça. Jesus é graça, mas também é gratidão. Só que em Marcos vai dizer a palavra de Deus: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Entenda o que eu estou te falando para você esta noite, em nome de Jesus Cristo. Você precisa estar na presença de Deus, ter uma vida de mansidão, de humildade. A palavra vai nos mencionar aqui, querido. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você é de Deus, vive uma vida para Deus. Vai dizer uma coisa a palavra do Senhor, aqui no verso 58, no 57, vai dizer: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus já era antes de Abraão, porque ele e o Pai é a trindade, amado irmão. É a trindade. Para você que lê a Bíblia, é trindade. Vou dizer uma palavra de Deus para você. Louvado seja Deus. Em Tito vai dizer, em nome de Jesus Cristo: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessa que conhece a Deus,
mas nega com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovado para toda boa obra. Tito, capítulo 1, verso 15 e 16. Confessa que conhece a Deus, mas nega com suas obras. Ou seja, querido, amado irmão, confessa que conhece a Deus, talvez até prega a palavra, talvez anda falando a palavra, veste como um cristão, mas as suas obras desagrada, as suas obras fala diferente. Sede um cristão liberto em Cristo, sede um cristão que as pessoas possam confiar verdadeiramente em você, porque a palavra vai nos dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, livre dessas coisas ruins, livre das mãos de Satanás, livres. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você confia em você. Querendo dizer isso hoje, sobre confiança. Alguém possa aplicar algo em você de confiança. Veja como está vivendo, irmãos. Somos cristãos, somos símbolos de Cristo aqui na terra. Nós carrega dentro de nós somos templo do Espírito Santo. As pessoas têm que entender que quem vive para Deus tem que ser honesto, ter caráter, ser uma pessoa fiel, andar corretamente. As pessoas possam deixar as coisas perto de você. Você fala mal dos outros. Olha para mim, meu amado irmão. Se Deus está falando com você esta noite, pede para Deus corrigir o teu coração. Você não perdoa as pessoas, Deus te perdoou teus pecados. Analisa o que eu estou dizendo para você esta noite em nome de Jesus Cristo. Tem enganado os outros? Tem feito fofoca? Isso não é de Deus, não. Deus é amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ama. Você pode não gostar da prática do teu irmão, mas ame ele. Talvez o teu irmão está fazendo coisa errada, mas ame. Você pode não se agradar com a prática com que ele está vivendo, como ele está lhe conduzindo. Você pode não gostar de mim pelas minhas práticas. O pastor é cristão, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor faz coisas que eu não lhe agrado. Mas ame, ore por mim. Eu preciso das vossas orações. Ore para a minha família, porque eu oro para a sua. Eu amo a sua família mesmo que eu não conheça, porque eu oro para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa nação mundial. Eu oro para todos. Mas talvez eu não te conheço. Mas lembre, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sedes livre. Entende a palavra de hoje? Sedes livre. Conhecereis a verdade verdadeiramente, sereis salvos, sereis livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Entenda. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Para que sofrer tanto? Está se matando por causa das coisas que estão acontecendo? Não. Leu a palavra, o Filho te libertou. Você sabe que algumas coisas difíceis vão acontecer, perseguição vai ter, mas entende? Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz: dai glória a Deus por tudo. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Amado irmão, fica com esta palavra no teu coração. Quero abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos, ó Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa o lar dos teus filhos, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã, meu Deus. Abençoa, meu Pai querido. Louvado seja Deus, os estados, as cidades, os municípios, o nosso país, a nossa nação, meu Deus, põe as tuas mãos.
Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Senhor, para que nós venhamos, Senhor Jesus, ser, Senhor Jesus, abençoados grandemente, Senhor. Abençoa as governanças, Senhor. Abençoa as presidências, Senhor. Abençoa todos os pastores, todos os anciões, todos os padres, todos os homens de Deus.